Beleza, começo a gravar. Bom, então, antes de iniciar, só avisar vocês que eu estou finalizando a correção das provas, dos trabalhos, dos questionários. Eu devo terminar isso provavelmente na segunda-feira. E aí, mais tardar terça-feira de manhã, vocês já podem checar lá no Mentor Web lá as notas. Deve estar tudo lá, ok? Verifiquem e qualquer problema, qualquer discrepância, entrem em contato o mais rápido possível, porque a gente tem um tempo ali para alterar no sistema antes que ele feche, ok? Bom, se vocês viram lá no AVA, tem 2 materiais que eu postei. Eu repliquei de novo o material que a gente começou na aula passada, né, da parte de propriedades elétricas, e alguns exemplos que eu vou utilizar na aula de hoje, que relacionam a parte ali dos materiais condutores e dos materiais dielétricos, né, dos isolantes de modo geral, ok? Só para ter uma conferência ali, certo? E também mandei para vocês ali um questionário, um questionamento, na verdade, né, sobre a preferência de permanecer de modo remoto ou presencial. Então, peço a vocês que respondam ali, que daí eu encaminho para a coordenação para a gente manejar a questão aí dessa questão daí, se ficamos no remoto, presencial, beleza? Beleza. Bom, então, só deixa eu compartilhar com vocês agora. Começar com, deixa eu ver aqui, tá, ok. A apresentação deve aparecer aí em breve. Bom, então vocês devem estar vendo aí a apresentação neste exato momento. E só então passar rapidamente, né, porque o começo dela a gente já viu na aula anterior, da parte de propriedades elétricas. Então, como a gente já trabalhou a parte de propriedades mecânicas, o que acontece? Os materiais, em geral, eles respondem quando são estimulados. Geralmente, os estímulos eles estão associados a propriedades físicas. No caso do que a gente trabalhou em propriedades mecânicas, o estímulo, o que era? Era uma força. Enquanto que na parte de propriedades elétricas, o estímulo sempre vai ser o quê? Um campo elétrico externo aplicado ao material. E aí vai haver a resposta. No caso das propriedades mecânicas, a resposta era o quê? Uma deformação que o corpo sofria, não é? Sendo esticado, sendo encolhido. E no caso das propriedades elétricas, quando você estimula com um campo elétrico, a resposta vai ser movimentação de cargas elétricas, por conseguinte, uma corrente elétrica, ou então vai ser um acúmulo de cargas elétricas, o que leva a um potencial elétrico. E aí isso vai depender da natureza do material. Então depende do tipo de ligação química que ele faz, se é uma ligação metálica, iônica ou covalente, ou se ele tem disponibilidade de cargas elétricas. As cargas elétricas que a gente vai considerar aqui seriam os elétrons em movimento, não é? Ou os íons, que são os átomos carregados. Se eu esperar, comparar a movimentação desses dois tipos de cargas elétricas, eu sei que os elétrons têm maior mobilidade, maior movimentação do que os íons, ok? Porque os íons basicamente são átomos descarregados. Então, como vocês estão vendo aí, a gente tem aqui, digamos, a base da formação dos sólidos. Os sólidos são ou atômicos, formados aqui por átomos, ou moleculares, que são junções de 2 ou mais tipos de átomos. No caso, a água, por exemplo, em seu estado sólido, ela é basicamente um arranjo cristalino de moléculas de água, que são combinações de átomos de oxigênio e hidrogênio, certo? No caso das moléculas, elas podem apresentar separação de cargas, que é o caso das moléculas polares, que têm maior reatividade e respondem um pouco melhor ao campo elétrico externo aplicado, claro, dependendo aí da sua conformação.
e as moléculas apolares, que é a distribuição de cargas elétricas positivas e negativas em todo o volume da molécula, é igualitário, ou seja, você não tem, digamos assim, uma separação de cargas, um lado vai ser positivo, um lado vai ser negativo, no caso desse tipo de moléculas, que nem tem comparação aqui no caso das moléculas polares, certo? Mas quando eu aplico um campo externo a uma molécula apolar, eu induzo uma separação de cargas, e essa separação de cargas só ocorre ou só permanece enquanto o campo externo estiver aplicado. No caso dos materiais poliméricos, por exemplo, a maioria dos polímeros são moléculas longas, não é? Apolares. E aí, quando você aplica o campo externo elétrico, você vai ter ali uma separação de cargas. Diferente, por exemplo, dos sólidos iônicos, que são estruturas, eu não posso chamar de moléculas, mas são estruturas, já tem uma separação de cargas. Ok? Bom, a gente falou um pouco da questão da força elétrica sobre o campo elétrico, a questão da onde as cargas vão tender a migrar, se você tiver um campo elétrico externo gerado por acúmulo de cargas, certo? E a questão da movimentação efetiva na estrutura microscópica, quando você tem, no caso dos metais aqui, né, um sólido policristalino, que é o caso do cobre, não é? Essa é a movimentação que os elétrons vão responder, vão ter quando um campo elétrico é aplicado num condutor de cobre, por exemplo. E, conforme essa facilidade da movimentação dos elétrons, a gente classifica os materiais em condutores, semicondutores e isolantes, certo? Bom, então, basicamente, a gente passou por isso, né? Vou pular aqui só um pouquinho essa questão da estrutura de bandas, e aí chegamos neste ponto aqui, certo? Da parte de propriedades e condutividade. E aí eu quero só trocar aqui de apresentação, trocar outra apresentação aqui, que é um exemplo que já deve aparecer logo aí para vocês. Beleza, está aparecendo. Bom, então, esse aqui já é o segundo material, que são aqueles exemplos que eu coloquei no AVA. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê justamente o uso daquela equação que estava ali na outra apresentação, justamente para determinar alguns parâmetros. Então, no exemplo aqui, ele diz a seguinte coisa: calcule a condutividade elétrica de uma amostra cilíndrica de silício com diâmetro de 7 milímetros e comprimento de 57 milímetros, através do qual passa uma corrente de 0,25 amperes em uma direção axial, certo? Ou seja, ao longo da barra. Aí uma voltagem de 24 volts é medida entre as duas sondas, que são separadas por 45 milímetros. E aí calcule a resistência ao longo de toda a extensão de 57 milímetros da amostra, certo? Bom, então, nesse caso aí, o que acontece? Nós temos aí um problema em que a gente está trabalhando digamos assim, o tamanho macroscópico do nosso condutor, que é uma barra cilíndrica de silício, certo? E ele quer saber primeiro qual é a condutividade em termos do material trabalhado. Então, a gente parte dessa equação que está aqui, não é? Que mede a resistência, a resistividade, o comprimento e a área de seção transversal da minha barra, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser transformar essa equação de maneira que eu possa relacionar a condutividade. Então, a condutividade, no caso, passando dessa primeira etapa para a segunda, eu troco a resistência, não é? Pela definição dela, que é potencial por corrente. E vai ser igual a L sobre sigma vezes A. Então, percebam que o ρ estava aqui, e a resistividade eu mudei para condutividade, porque é o que eu quero nesse primeiro momento. E eles são, um é o inverso do outro. Então, ρ é igual a 1 sobre sigma, e sigma é igual a 1 sobre ρ, certo? Então, reescrevendo essa equação aqui, né, isolando o sigma, ela vai ficar nesses termos aqui. Depois eu vou substituir o A, que é a seção circular, né,
pela área do círculo, πd ao quadrado sobre 4, né? Uma vez que a gente tem o diâmetro aqui de 7 milímetros. E só reescrevendo essa equação em termos de, usando propriedades das frações. Aí você vai ter o quê? Sigma é igual a 4i vezes L sobre V vezes π d ao quadrado. Então, I é a corrente, L é o comprimento da barra, V é o potencial, π é a constante, e d ao quadrado é o diâmetro da barra. Bom, mas qual vai ser a corrente e qual que vai ser a tensão? Então, ele diz que tem duas sondas, né, como se fossem dois contatos metálicos, né, que estão separados a 45 milímetros, que estão na lateral da barra, certo? E aí, quando eu aplico uma tensão ali de 24 volts, ou melhor, eu meço uma tensão de 24 volts entre esses dois contatos metálicos e uma passagem de 0,25 amperes. Então, serão essa corrente e essa tensão que vão entrar nestes parâmetros ali. O comprimento, neste caso, como eu estou usando 24 volts e 0,25 amperes, esses parâmetros foram obtidos com uma separação de 45 milímetros. Então, eu vou ter que usar, nesse momento, o L igual a 45 milímetros. Ok? E o diâmetro é aquele que ele me forneceu. Então, substituindo aqui todos os dados aqui embaixo, vocês veem lá que é 0,25, o 4, né? Vezes 0,25, vezes 45, vezes 10 a menos 3, é a distância de separação, dividido aqui por 24, vezes π, vezes 7, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Tudo aqui no sistema internacional. Então, observando aqui o resultado, a gente encontra que o sigma vale 12,18 ou metro na menos 1. Então, como eu mencionei lá na aula passada, a condutividade é dada nesta unidade, né? Ou metro na menos 1, ou siemens por metro. Então, são equivalentes. Então, usando aqui o que o nosso livro, que o nosso material está adotando, esse vai ser o valor, a unidade, né? E esse é o valor da condutividade para esse material aqui, certo? Então, condutividade de silício está encontrada aqui. Aí, para a segunda parte, que ele pede para que a gente determine qual é a resistência da barra inteira. Ou seja, agora a gente vai usar essa equação novamente, né, só com uma pequena modificação, para eu encontrar ao longo de 57 milímetros qual é o valor, né, da resistência do material. Lembrando que esse EJ, a resistência, dado em ohms, ele é uma grandeza macroscópica, assim por dizer, que leva em consideração a geometria, não é, do meu condutor e o material do qual ele é feito. Então, R, que é igual a ρ vezes L sobre A, vai ficar L sobre sigma vezes A. Então, novamente, reescrevendo aqui a equação, né, com aquelas propriedades, eu tenho essa equação final aqui. Agora, percebam que o L vai ser o quê? Os 57 milímetros. E o diâmetro continua sendo o que eu já tinha antes, né, os 7 milímetros, só que o sigma é o 12,18 ou 12,18 que eu tinha ali encontrado anteriormente. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar que o R vale 121,6 ohms, ok? Então, percebam que a característica do material enquadra-se aqui no sigma, né, que é a condutividade, e a geometria, o L e a área, se enquadram nos outros dois parâmetros, ok? Então, nesse exemplo aí, que seria o exercício 18.1 lá da lista de exercícios do livro, trata justamente disso, né, de você relacionar o material com as suas, digamos assim, características ou propriedades geométricas, ok? Bom, então esse foi o primeiro, né? Quero fazer mais um aqui. Lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, me chamem, perguntem, levantem a mão ali, eu paro e dando as dúvidas de vocês. Bom, então, assim, só para deixar mais claro, né?
como eu estou aqui somente eu na sala de aula, por isso que eu estou sem máscara. Se tivesse mais alguém, daí teríamos que estar de máscara, beleza? Bom, então, nesse exemplo 18.2, também vai ser trabalhada essa questão aí de você avaliar as propriedades do material. Então, o enunciado dele diz a seguinte coisa, que um fio de alumínio com 10 metros de comprimento deve sofrer uma queda de voltagem de menos de 1 volt, quando uma corrente de 5 amperes passar através dele. Usando os dados desta tabela aqui, calcular qual vai ser o diâmetro mínimo do fio, ou seja, eu quero produzir então um fio condutor de alumínio, ele vai ter que ter 10 metros de comprimento, vou fazer circular por ele 5 amperes, e eu sei que a queda de tensão entre o início e o final dele não pode ser maior que 1 volt. Então, se eu for fabricar, qual que vai ter que ser o diâmetro desse fio, ok? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, para alguns materiais, né, começando aqui com prata, cobre, ouro, o alumínio está aqui em quarto lugar, né, com o valor da condutividade dele, certo? Percebam que é um valor relativamente alto aí para os metais. E eu vou partir justamente dessa equação aqui macroscópica, né, que R é igual a ρ vezes L sobre A. Então, como eu vou querer encontrar o diâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou começar isolando o fator que tem o diâmetro, que é a área. Então, a área está aqui embaixo, eu vou jogar trocando o R, certo? Então, troquei o R pelo A, simplesmente para isolar mais fácil o diâmetro. Reescrevendo aqui no lugar da área, πd ao quadrado sobre 4 é igual a quem? A ρ, que multiplica. Quem que é R? R é aquela relação que a gente viu aqui, não é? Da tensão com a corrente, é V sobre I. Mas, como aqui eu tenho 1 sobre R, eu vou inverter, então ficou I sobre V. Então, I vezes L sobre sigma vezes V. Como eu quero isolar o diâmetro, eu vou passar o π e o 4 para cá, a equação vai ficar dessa forma aqui. Então, d ao quadrado é igual a 4i vezes L sobre π vezes sigma vezes V. Okay? Então, aqui eu já encontrei a equação, partindo justamente deste ponto aqui, né, do R. E agora, só substituir os valores para encontrar o diâmetro que o fio deve ter, certo? Então, aqui, percebam que eu não passei o quadrado para cá, então eu não estou tirando a raiz. Eu vou substituir os valores, calcular este cara aqui, não é? Essa parte do lado direito da equação, vai dar 1,675 vezes 10 a menos 6. Okay? Aí você tira a raiz quadrada deste cara aqui, você vai encontrar 1,29 vezes 10 a menos 3, não é? Porque está no sistema internacional, ou 1,29 milímetros. Então, eu posso, o meu diâmetro do meu fio vai ter que ter aproximadamente 1,3, 1,29 milímetros de diâmetro, para que esses parâmetros estabelecidos aqui como condutor sejam considerados válidos. Ok? Então, que a gente pode perceber justamente esse tipo da utilização, né, dessa equação aqui, né, do ponto de vista macroscópico, para calcular a questão aí dos parâmetros do meu condutor. Então, em alguns casos, quando você vai produzir aí condutores elétricos, cabeamentos e tudo mais, você tem que levar em consideração o material do qual eles são feitos, não é? Qual vai ser a queda de tensão e tudo mais, para determinar a questão do diâmetro, não é? Certo? Bom, então, deixa eu ver aqui. Bom, então vamos falar desse exemplo, mais um exemplo aqui, que é o 18.10, agora daquela questão microscópica, não é? Da velocidade de arraste que eu tenho no interior dos meus materiais. Então, nesse caso aqui, o que ele diz a seguinte coisa. Calcule a velocidade de arraste dos elétrons no silício a temperatura ambiente, quando a magnitude do campo elétrico é de 500 volts por metro.
Sob essas circunstâncias, quanto tempo um elétron leva para atravessar 25 milímetros de comprimento do cristal? Então, a gente viu que a movimentação, no caso de um elétron, por exemplo, no caso do interior dos materiais, que são policristalinos, o que acontece? Elas são aqueles movimentos erráticos. Então, ele vai caminhar para um lado, vai colidir com outro elétron, com imperfeições ou com a interface entre os grãos e vai mudar a direção e vai ficar naquela movimentação, né, de várias colisões, alterando a sua direção a todo momento, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo numérico para justamente calcular essa questão aí da mobilidade, da velocidade, do tempo que isso leva. Então, um campo elétrico de 500 volts por metro é um campo elétrico bem elevado, certo? Então, aí, do ponto de vista prático, bem elevado, certo? E para calcular a velocidade, no caso do silício, a gente parte dessa equação aqui. Então, para todos os metais, se você quiser calcular a velocidade de deslocamento do elétron no interior deles, você vai partir disso daqui. Que é a mobilidade eletrônica, não é? No caso, a facilidade com que o elétron tem de se movimentar naquele material específico, vezes o campo elétrico externo aplicado. Essa mobilidade aqui depende do tipo de material que você tem e da estrutura cristalina que ele apresenta. No caso do silício policristalino, que é o que a gente está tratando nesse exemplo aqui, a mobilidade, esse μe aqui, ela vai ser de 0,14 metro quadrado por volt segundo, certo? Então, essa é a mobilidade para o silício policristalino a temperatura ambiente. Se eu trocar a temperatura para valores um pouquinho mais elevados, ou trocar do silício policristalino para o monocristalino, eu tenho que considerar um outro valor para esse cara aqui, certo? Então, como eu sei que o campo é 500 e a mobilidade é 0,14, multiplicando eles, eu vou ter aqui uma velocidade de deslocamento de 70 metros por segundo. Parece uma velocidade relativamente alta, ok? Agora, quanto tempo leva para que o elétron percorra 25 milímetros de comprimento no cristal? O tempo eu posso calcular por aquela expressão, não é, que relacionava lá a velocidade, que é igual a distância por tempo. É só trocar aqui o tempo pela velocidade e considerar a distância em metros, eu vou encontrar que ele vai levar 3,57 vezes 10 a menos 4 segundos ou 0,357 milissegundos. É um tempo relativamente curto, certo? Mas o que acontece é o seguinte, que esse é o tempo se ele tivesse o caminho todo livre para percorrer o cristal, sem outras colisões. Se eu levasse em conta as colisões que ele sofre no processo, eu veria que esse tempo aqui, ele sofre um acréscimo. Sem contar também que o campo externo é elevado. Se eu diminuir isso aqui para 50 volts ou para 5 volts por metro, vocês vão ver que o tempo aqui ele vai crescer de maneira proporcional. Okay? Então, isso aqui só para ilustrar essa questão da movimentação desse tipo de cargas elétricas. Bom, esse é outro exemplo aqui eu vou deixar para depois, e agora a gente dá continuidade, trocando aqui novamente a apresentação. Então, deixa eu só mudar aqui. E aí a gente já retorna. Ok. Então, deve aparecer aí. Beleza, tá lá. Bom, então só mais dois exemplos, né, para complementar o que a gente já tinha trabalhado aqui na aula passada, né, o exemplo 2, aqui o preenchimento da tabela, e também isso aqui a gente vai ver mais para frente a questão da composição dos materiais, não é? Lembrando que no caso de um condutor aí que mistura, por exemplo, cobre e níquel, que ele ganha na resistência mecânica, ele perde na questão da condutividade. Então, esse eixo aqui é a resistividade elétrica. E aqui a temperatura. Então, se você aumentar a temperatura ou colocar uma impureza no material, o que vai acontecer com a resistência, com a resistividade dele, vai aumentar. Certo?
Então, aqui no caso, a temperatura, né? A gente chegou, se eu não me engano, até por aqui nesse slide na aula passada, né? Então, aqui a gente tem alguns materiais, aqui a tabela da resistividade, não é? E aqui comparação da temperatura com a resistividade. Ela tende, à medida que a temperatura aumenta, né? Perdão, aqui é a condutividade. À medida que a condutividade, que a temperatura aumenta, a condutividade ela tende a diminuir. Então, aqui o cobre, o ouro, o ferro. Então, a maioria dos materiais metálicos vai ter uma curva como essa daqui, com características como essa. Aumentou a temperatura, a condutividade tende a cair. Ok? Bom, então, falando agora um pouco dos materiais isolantes ou materiais dielétricos. São aqueles materiais que vão apresentar uma mobilidade baixa para a locomoção dos elétrons, não é? E para os íons, quando assim existirem eles, não é? Para locomoverem no interior desses materiais. Então, geralmente os dielétricos são os materiais ou cerâmicos ou poliméricos, não é? Que são os ditos isolantes. E quando você aplica um campo elétrico externo, o que acontece? Você tem a chamada polarização do material, que é tentar separar as cargas elétricas no seu interior, certo? Dependendo do tipo da ligação química que ele faz, essa separação vai ser dificultada. E aí, se você quer realmente esse processo de separação de cargas, esse processo de polarização, o campo aplicado tem que ser aumentado, certo? Tem que aplicar um potencial elétrico, um campo elétrico mais intenso, certo? E aí você também pode acabar tendo o chamado princípio de armazenamento de cargas. Então, isso aqui leva ao desenvolvimento de um componente eletrônico, que são os capacitores, que a gente vai falar aí mais para frente nessa aula, certo? Capacitores, eles têm a função de armazenar cargas para serem utilizadas no circuito elétrico e também de energia elétrica, certo? Então, em alguns processos aí, quando você tem corrente alternada, tensão alternada, você pode adiantar ou atrasar o potencial e a corrente um em relação ao outro, dependendo aí do tipo de combinação dos capacitores. Ou ainda, se você precisar, por exemplo, de cargas elétricas com um pulso de corrente ou um pulso de potencial, você pode usar os capacitores para esse tipo de finalidade. Atualmente, do ponto de vista de meios de transporte, buscam os chamados supercapacitores, que seria uma espécie de bateria com grande capacidade de carga, ou seja, o que limita o uso, por exemplo, de carros elétricos, né, além do custo de produção das baterias, é a questão de você ter que carregar elas depois lá de 100, 200, até 300 quilômetros de autonomia. E aí os supercapacitores você poderia chegar aí muitas vezes 2, 3 ou até 10 vezes essa distância percorrida com os carros, dada a grande capacidade de carga que você pode utilizar. Não é? Bom, então os materiais dielétricos basicamente são os materiais amorfos, não é? No caso dos poliméricos, ou cristalinos nos casos dos materiais cerâmicos. Então, só lembrando aqui um pouco do tipo de ligação. No caso dos materiais cerâmicos ou sólidos iônicos, eles formam as ligações iônicas, não é? Que são intensas ligações coulombianas entre os íons, tem separação de cargas, e aí geralmente formam sólidos cristalinos. Essas estruturas, às vezes, apresentam alguns defeitos, que podem levar ao carregamento elétrico da estrutura. Então, esses caras aqui são íons positivos, negativos. Esses menorzinhos aqui são os íons positivos. Quando você tem essas falhas, você tem cargas locais positivas e negativas que precisam ser equilibradas. No caso dos materiais poliméricos, eles formam os amorfos devido a essas ligações que os átomos de carbono realizam. Então, quando você tem ali a junção de vários átomos de carbono formando as macromoléculas, que são os polímeros, não é? Você tem esse ângulo de 109 graus para minimizar a energia distribuída no espaço. E aí, toda vez que você faz isso, a próxima ligação tem que se adequar nesse ângulo aqui. Por isso que a cadeia polimérica é essa estrutura aqui toda
cheia de vai e vem e coisas retorcidas. E a distribuição das cargas elétricas aqui é igual aquelas moléculas apolares que eu mostrei lá no início dos slides, certo? E quando você aplica o campo elétrico, você vai tentar separar as cargas. No caso dos materiais poliméricos, você até consegue produzir uma pequena separação de cargas, não é? Nessa estrutura aqui, mas não consegue remover os elétrons para participar de uma, digamos, corrente elétrica no material. Claro que alguns materiais poliméricos apresentam condutividade muito próxima dos materiais semicondutores. São os chamados polímeros condutores. Eles são utilizados hoje para uma série de aplicações. A mais usual seria para fabricar chamadas telas OLEDs, que equipam hoje aí celulares, display de algumas televisões dessas mais de alto padrão, né? Essas que têm uma espessura aí ultra fina, certo? Posso falar um pouco mais sobre esses materiais no futuro para vocês que vejam justamente essa questão da versatilidade desses materiais. Mas, de modo geral, os materiais poliméricos que nós temos aí no nosso dia a dia, o polietileno, os acrílicos, enfim, esses são materiais realmente apolares e são bastante resistivos, digamos assim, eles têm pouca mobilidade. Então, as cargas elétricas, elas se acumulam ao longo desses tipos de estruturas, desses tipos de cadeias poliméricas, como a gente tem neste caso aqui. Então, a versatilidade dos poliméricos são que eles podem ser flexíveis e aí você pode produzir muitos tipos de capacitores com as suas, digamos, capacidades aí de cargas elétricas com arranjos de estruturas flexíveis, diferentes dos materiais iônicos ou cerâmicos, em que você pode produzir, por exemplo, ele numa forma retangular, num pequeno cubo ou cilíndrico, mas você não pode, digamos assim, mudar muito das suas propriedades geométricas, dado essa não flexibilidade do material, certo? Bom, e aí quando a gente fala do tipo de condutividade desses materiais, ela sempre vai ser uma soma do quê? Da parte elétrica, mas da parte iônica, né? Das cargas dos íons que nós temos na formação aí dos materiais cerâmicos, algumas vezes metálicos e dos materiais poliméricos. No caso dos poliméricos, este termo aqui da parte iônica é muito pequeno, assim como a parte elétrica. No caso dos materiais cerâmicos também, a parte de mobilidade iônica e eletrônica são bem baixas. No caso dos iônicos, você só vai ter uma mobilidade mais alta envolvendo a parte eletrônica, os elétrons, quando você pega o seu material cerâmico e eleva ele a altíssimas temperaturas, 1.000, 2.000, 3.000 graus Celsius. Então, dependendo do material, você começa daí a vencer aquela atração coulombiana e começa a ejetar elétrons. Esse tipo de relação aqui, ela é muito importante para a parte dos semicondutores que a gente usa aí na eletrônica, o silício, os processadores, chips de computadores e tudo mais. Porque daí nesses materiais você coloca as chamadas impurezas que começam a ter relevância nessa composição aqui. Então, de modo geral, a condutividade ela depende da parte de elétrons e da parte de íons. E aquela mobilidade que eu mostrei para vocês lá atrás, né, que a gente viu do silício no exemplo, a gente tem essa equação aqui que permite com que eu calcule a mobilidade, não é, do íon em termos desses parâmetros. Então, quem são esses parâmetros aqui? Então, olha só, o NI e o DI são o quê? Os números de valência e o coeficiente de difusividade do íon. Então, o número de valência está associado à carga elétrica que ele tem. Então, geralmente, a valência significaria aquele mais 1, mais 2, mais 3, que seria a valência do íon, né? Ou seja, quantos elétrons ele perdeu. Se ele tiver valência mais 1, N vai ser igual a 1. Se ele tiver valência mais 2,
N vai ser igual a 2 mais 3, que é o número de elétrons máximo que eles perdem. E é o valor da carga elétrica, né, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O DI é o coeficiente de difusividade, né, que a gente viu lá no processo da difusão, essa mobilidade que você tem dessa espécie do íon no interior do material, não é? E o KT seria a constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin que isso acontece. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, olha só, para eu tirar, digamos, esse íon daqui, né, deixar esse espaço vazio, ele tem um certo valor de mobilidade. Então, essa mobilidade, o coeficiente de difusividade, vai ser essa facilidade ou dificuldade em termos da temperatura que eu tenho que tirar o íon daqui, certo? Bom. E aí, o que acontece? Essa mobilidade aqui, ela vai depender das características da temperatura do material. Por isso que aparece aqui nesta equação aqui. Deixa eu ver. Bom, temos esse exemplo 3 aqui, que é parecido com o exemplo que tinha lá. E trabalha justamente isso para a gente verificar essa questão aí em termos microscópicos, certo? Então, o que ele diz ali? Ó, que em temperaturas entre 750 graus Celsius e 1100 graus Celsius, a energia de ativação e a constante pré-exponencial para o coeficiente de fusão do ferro 2+, no óxido de ferro, tem um valor aí de 102.000 joules por mol. E o coeficiente pré-exponencial vale 7,3 vezes 10 a menos 3, menos 8 metros quadrados por segundo, respectivamente. Aí ele quer que a gente calcule a mobilidade para esse íon de ferro, 2+, a 1000 graus Celsius, ok? Então, uma coisa que esse íon só vai conseguir se locomover a temperaturas mais altas. Se eu chegar a temperaturas mais baixas, eu vou ver que o coeficiente, a mobilidade dele é muito, muito pequena. Ele praticamente não se move. Então, se eu pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, eu quero saber qual que é a mobilidade, né, para tirar um íon de ferro 2+. Ok? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Como é que a gente vai calcular isso? Então, primeiro, a gente tem que calcular o valor do D, do coeficiente de difusão. Então, aqui a gente pega aquela equação que a gente viu lá atrás, na parte de difusão. D igual a D0, exponencial de menos a energia de ativação, que é o QD que vai aqui em cima, sobre RT, que seria a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Como eu vou estar considerando isso aqui a 1000 graus, eu tenho que passar isso aqui para Kelvin. Então, tem que somar mais 273, né? Vai ficar 1273 Kelvin. O valor da energia ele forneceu aqui, 102.000 joule por mol. Então, eu vou ter aqui essa equação com os valores substituídos, né? O D0 é esse cara aqui, o coeficiente pré-exponencial, e os outros valores que eu coloquei aqui, né? No caso, 8,31, que seria o meu R, que é uma constante, então não muda. Quais os valores que mudam? A energia de ativação e a temperatura que eu estou trabalhando aqui, certo? Então, calculando esse coeficiente de difusividade, vou encontrar que vai ser 4,74 vezes 10 na menos 12 metros quadrados por segundo. Okay? Então, esse aí vai ser o valor da difusividade para o ferro 2+, nessa matriz de óxido de ferro, a 1000 graus Celsius, ok? Bom, tendo o valor dele, eu posso calcular qual é a mobilidade. Então, qual que é o valor da valência? Como é 2+, o N vai ser igual a 2, como eu já tinha mencionado ali para vocês. O valor de E, 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes o D que eu calculei aqui anteriormente, dividido por 1,38 vezes 10 a menos 3, né? É o valor do K, então também é uma constante, vezes 1273. Então, calculando aqui, não é, fazendo essa razão, vocês vão encontrar que
a mobilidade, o Mi, para esse íon do ferro aqui vai ser de 8,64 vezes 10 na menos 11 metros quadrados por volt segundo. Então, encarem essa mobilidade como a facilidade ou dificuldade que a espécie carregada, que pode ser o elétron, ou o íon, tem para se locomover na estrutura que ele está, que pode ser um metal, um polímero ou um material cerâmico. Né? Sempre lembrando que os parâmetros vão depender do tipo de material que você tem, da temperatura e das espécies químicas envolvidas. Okay? Então, esse tipo de coisa aqui é levado em consideração quando você tem, por exemplo, certos potenciais elétricos aplicados nos seus materiais. Okay? Então, no caso da polarização que eu tinha falado para vocês ali anteriormente, né? Ó, avançando aqui, no caso dos materiais poliméricos, o que acontece? Então, se eu considerar uma molécula como uma distribuição de parte positiva e parte negativa das cargas elétricas, e ela for, digamos, uma distribuição ideal, ela pode ser considerada assim: a parte negativa externa, a parte positiva central. Okay? Quando eu aplico um campo elétrico externo, eu vou deformar essa situação desta forma aqui, não é? Eu vou puxar toda a parte negativa para um lado e a parte positiva para um outro. É como se eu tivesse um campo elétrico externo. Então, se eu voltar lá no começo, é esse comportamento que eu tenho. Cadê? Aqui. Então, imagine que aquela molécula é colocada nesse ponto vermelho aqui, no meio deste campo elétrico. Então, ela vai responder ao campo elétrico se deformando, fazendo uma separação de cargas. Então, toda vez que você pega lá qualquer tipo de condutor e faz passar pelo condutor uma corrente elétrica, um campo elétrico, um potencial, o material isolante vai responder dessa forma ali, ele vai deformar a distribuição de cargas. É claro que você não vai perceber nenhuma corrente tocando no fio. Por quê? Porque, devido às propriedades de ligação do material escolhido, você tem uma dificuldade para fazer essa separação, certo? Você só deforma, mas não separa as cargas elétricas. Né? É por isso que todo material condutor lá que você compra nas lojas lá de materiais elétricos tem aqueles valores lá, corrente de 15, 10 amperes e potenciais de 100, 150, 200 volts que você consegue aplicar no material. Se você pegar um material desse e aplicar uma alta tensão, você tem a chamada fuga de corrente, porque ele não consegue isolar potenciais elevados. Okay? Bom, e aí isso nos leva, não é, à formação desse dispositivo aqui, que são os capacitores. Então, o capacitor, basicamente, o que ele é? Ele é uma descontinuidade no seu circuito, em que você tem dois condutores, não é? Que geralmente a forma mais simples é uma placa metálica, separada por uma distância D, não é? A separação de distância D, onde você pode ter qualquer ausência de qualquer meio material, ou colocar um material, seja cerâmico, seja polimérico, no seu interior, para justamente conseguir armazenar mais ou menos cargas elétricas no seu interior. Então, se eu colocar, por exemplo, duas placas, vácuo entre elas, e aplicar um potencial aqui, eu vou induzir uma separação de cargas entre essas placas. A parte positiva aqui e a parte negativa vão estabelecer um campo elétrico aqui. O potencial vai me limitar quanto de carga elétrica, não é? E a quantidade de cargas elétricas disponíveis. E o que eu tenho aqui nesse meio vai me limitar a quantidade de cargas que eu consigo colocar nessas placas. Okay? Então, se eu usar o vácuo, eu vou ter uma quantidade e não vou conseguir mais colocar cargas. Se eu colocar um meio material sólido aqui dentro, o que vai acontecer? Esse cara, ele é composto de átomos ou moléculas que vão se orientar conforme o campo elétrico externo aplicado. Então, percebam que na superfície desse material interno aqui do capacitor,
nessa superfície aqui, próxima à placa positivamente carregada, eu tenho o quê? Uma densidade superficial de cargas negativas. Enquanto que próximo à placa negativa, eu tenho uma densidade superficial de cargas positivas. Ok? E aí o que acontece? Isso faz com que eu tenha que considerar o campo externo mais o campo interno desse material e eu posso colocar uma quantidade a mais de carga, como está sendo ilustrado aqui. Então, nessa primeira situação, enquanto eu só consigo colocar a carga Q0 positivo e Q0 negativo, quando eu tenho esse meio material aqui, esse dielétrico, eu posso colocar uma quantidade mais Q, ou Q', se estiver aparecendo aí para vocês, que vai depender da natureza deste cara aqui, certo? E em alguns casos, eu posso mudar a natureza desse material aqui, ou a geometria do meu capacitor, e aí eu tenho um capacitor variável. Então, se vocês têm, ou alguma vez tiveram aqueles rádios, não é, que você tinha sintonia lá para procurar as estações, você tinha os chamados capacitores variáveis, que eram sistemas mecânicos, e você alterava a capacitância do conjunto de capacitores, e aí você conseguia mudar a frequência de recepção do seu circuito, certo? Hoje você utiliza aí materiais eletrônicos, que você faz combinações, não é, de circuitos de forma digital, que você faz lá digamos assim, a mudança da frequência de ressonância do seu circuito. E claro que a questão da capacitância vai depender também da forma geométrica do seu capacitor. Então, no caso, o capacitor de placas planas paralelas separadas por uma distância L, a equação é essa daqui, C igual a Y vezes A sobre L. A é a área do capacitor ou das placas, não é? L é a distância de separação entre elas. E Y é a propriedade elétrica ou dielétrico do material que você usa. Geralmente esse epsilon aqui, ele é uma combinação de dois fatores, o epsilon zero, que é a permissividade elétrica no vácuo, não é? Vezes o epsilon F, que é, no caso aí, o valor relativo do seu material. E claro, aqui vai depender se você tem um capacitor em que você está aplicando uma tensão constante ou variável no tempo. Então aqui a gente tem alguns materiais, não é? E aqui alguns valores de epsilon F, não é? Que são esses caras aqui que eu estou indicando, não é? Para as frequências que você aplica. Então, para frequências muito baixas, no caso até 60 Hz, ou para potenciais constantes, o valor do epsilon está dado aqui. Para até 1 MHz, que daí vai depender da resposta do material, se polarizado ou não, os valores também são dados aqui, certo? E se você quiser considerar a capacitância em termos de carga e potencial aplicado, é esta equação que você trabalha aqui, não é? C igual a razão de Q sobre V. Outros parâmetros que a gente ainda considera no capacitor é a chamada, né, outro vetor também que a gente pode chamar, não é, o capacitor, são as cargas superficiais, ou a densidade superficial de cargas, que é dado como D igual a epsilon zero vezes Z. No caso para o vácuo, e aqui no caso do dielétrico. Então perceba que a diferença do vácuo com o meio dielétrico é esse P. Esse P é chamado de polarização do material, não é? Que vai ser um produto a medida de separação da formação de dipolos que eu tenho no interior do material, que é uma espécie de somatório, né? Esse P maiúsculo aqui é uma soma de todos esses pequenos vetores de polarização que eu tenho no interior do material. Então, olha só, a separação aqui positivo-negativo, sempre vai ser essas cargas vão estar separadas por uma distância D fixa, e me mostra aqui a formação do vetor polarização P. Okay? Então, o vetor de polarização P, se eu somar toda a contribuição do material, eu tenho esse P maiúsculo aqui, certo? E aí eu posso mudar a questão da densidade superficial de cargas
que vai influenciar justamente a quantidade de cargas que eu posso ter aqui no meu material, na superfície do meu material, do meu capacitor, certo? Então, deixa eu ver aqui se temos só esse exemplo aqui. Tem, daí depois eu pego um exemplo daquele material que eu tinha colocado extra ali para vocês verem, ok? Então, nesse exemplo 4 aqui, ele diz a seguinte coisa, né? A gente vai calcular todos esses parâmetros, né? Ó, considere um capacitor de placas planas e paralelas que possui uma área de 6,45 vezes 10 a menos 4 metros quadrados e uma separação entre as placas de 2 vezes 10 a menos 3 metros, né? 2 milímetros de separação entre as placas, através do qual é aplicado um potencial de 10 volts. Se um material que possui uma constante dielétrica de 6 for posicionado entre a região, na região entre as placas, qual vai ser a capacitância, qual vai ser a magnitude da carga armazenada em cada placa, o deslocamento elétrico, né, o D, e a polarização que vai acontecer, certo? Então, aqui ele está pedindo todos esses parâmetros se eu colocar esse material. Então, esse D é justamente esse valor de εr que eu tenho, que depende do material. Olha só, para mica, por exemplo, para o vidro de soda, porcelana, para materiais poliméricos como nylon, poliamidas e coisas do gênero, eu tenho esses valores de εr aqui. Então, para calcular a capacitância, eu vou partir dessa equação aqui. C igual a εr vezes ε0 vezes A sobre D. Então, aqui eu só troquei o L pelo D, mas é a distância de separação. A área, percebam que está fornecida aqui em metros quadrados. E o ε0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Okay? Então, substituindo os outros valores ali, no caso o εr, que é o 6, a capacitância deste capacitor vai ser de 1,71 vezes 10 a menos 11 faradays. Ok? Ou, se eu jogar uma vírgula para cá, né, vai ficar 17 picofarads, que é 10 a menos 12. Então, isso aí são, geralmente, as unidades de trabalhar com capacitâncias é de nanofarads e picofarads. Se você tiver capacitores de micro e milifarads, já são capacitores de capacitância relativamente elevada. Bom, então, a capacitância foi calculada aqui, né? Para determinar a questão da carga entre as placas, a gente usa aquela relação, Q igual a C vezes V, que vem justamente, né, daqui, né? C é igual a Q sobre V, como eu quero saber Q, vou isolar ele. Então, vai ficar Q igual a C vezes V. Vezes 10, ficou aqui, ó, 1,71 vezes 10 a menos 10 coulombs, ok? Então, esse é o valor da carga que você armazena. Uma coisa que vocês podem fazer depois é tirar o dielétrico daqui, que é esse 6, e só considerar essa equação com 8,85 vezes esse termo aqui. E aí vocês vão ver qual é o valor da capacitância, também depois qual é o valor da carga que você obtém sem o material dielétrico. Vocês vão ver que isso vai trazer mudanças para a questão desses parâmetros no caso do material. Para calcular o valor do deslocamento elétrico, o valor de D, eu vou partir dessa equação aqui, D igual a epsilon vezes Z. O epsilon é o 6 lá vezes o epsilon 0. E o campo elétrico vai estar associado ao quê? Ao potencial pela distância de separação. Então, porque eu não tenho campo elétrico efetivamente, mas eu tenho o potencial aplicado e tenho a separação. Não é que no caso aqui é a separação das placas. Então, D vai ser 5 vezes 10, 5,31 vezes 10 a menos 11, né? Que seria o valor do produto ali do 6 vezes o epsilon 0, né? Que é o 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Multiplica os dois e vai ter esse valor aqui. Vezes o potencial, que é o 10 volts, dividido pela separação, 2 milímetros.
Então, a densidade superficial ali, né, ou a capacitância por metro quadrado vai ser 2,66 vezes 10 na menos 7 coulombs, a carga, né, coulomb por metro quadrado. Então, esse é o deslocamento elétrico na superfície do material. E a polarização vai ser dado por essa equação aqui, né? P igual a D menos ε0 vezes Z. Eu só isolei o P daquela equação que estava ali atrás. Olha só, o P está aqui, né? Só isolei ele para poder encontrar o valor da polarização. No caso, substituir daí o E, V sobre L, né? E substituir os valores que você tem. Então, quem que é o D? É o 2,66 vezes 10 a menos 7, que é o que eu tinha calculado aqui anteriormente, menos o ε0, multiplica V sobre L. Então, esses caras aqui. Aí você vai encontrar que a polarização vai ser de 2,22 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro quadrado. Então, só para constar estes parâmetros que você tem aí para os capacitores. Ok? Bom, pode ver mais um exemplo aí de capacitores. Deixa eu só minimizar aqui. E apresentar aqui. Cadê? Tá aqui. Já vai aparecer para vocês. Esse material com os exemplos, ok? Então, deixa eu avançar aqui. Bom, tá aqui é outro exemplo depois para vocês olharem dessa questão aí da mobilidade. Isso aqui a gente vê mais para frente. Outro exemplo. Aqui. Então, olha só, outro exemplo de capacitor. Olha só, um capacitor de placas paralelas que utiliza um material dielétrico, εr igual a 2,2, possui um espaçamento entre as placas, né, de 2 milímetros. Um outro material que tem uma constante dielétrica de 3,7 for usado e a capacitância tiver que permanecer inalterada, qual deverá ser o novo espaçamento entre as placas? Então percebam que se eu alterar o material entre as placas, quero manter a capacitância inalterada, eu vou ter que mexer em algum outro parâmetro para compensar justamente a troca de material. E esse parâmetro aqui, no caso, é a separação entre as placas. Então, eu sei o seguinte, que eu vou ter duas situações. Uma situação com um material antes e um material depois. Nesse caso, a equação que eu vou partir é essa daqui. C igual a ε, A sobre L. Como eu tenho material dielétrico, percebam que o ε, ele troca para o produto εr vezes ε0. Lembrando sempre que o εr são esses valores aqui que eles são adimensionais, tá? É um ε relativo, certo? Então, εr vezes ε0 vezes A sobre L, ok? Como a capacitância antes, que é capacitância 1, tem que ser igual à capacitância depois, C2, eu vou igualar duas equações como essa daqui para os dois materiais. Então, εr1 é para um material, que é 2,2. εr2 é para o segundo material, 3,7. O ε0 é sempre constante, então ele não vai mudar. A área entre as placas também não vai mudar, ela vai permanecer inalterada, porque ele não pede para mudar a área, ele pede para mudar o espaçamento. Então, L1 e L2 vão ter que ser diferentes. Então, eu posso já simplificar a equação, ou seja, o A, que vai ser igual com A, eu posso simplificar dos dois lados. Então, ele some. O ε0 também vai ser igual dos dois lados, eu posso simplificar. Então, ficar só com essa equação aqui. εr1 divididos por L1 igual a εr2 divididos por L2. Ok? L2, então, vai ser o quê? Se eu isolar ele, porque eu quero saber qual é o espaçamento novo, né? Vai ser εr, vai ser a razão εr2 por εr1 vezes L1, certo? Então, aqui eu posso deixar em milímetros mesmo o L1, porque eu vou determinar isso aqui em milímetros mesmo. Então, 3,7 sobre 2,2 vezes 2 dá
3,36 milímetros, ou seja, a separação entre as placas tem que ser aumentada se eu quiser manter a capacitância. Certo? Então, outra coisa que vocês podem fazer aqui é, se eu quiser manter inalterado as dimensões do meu capacitor, manter a área, manter a separação, qual vai ser o valor da nova capacitância? Então, tentem calcular aí e vejam qual valor vocês vão obter considerando essa troca de material, passando de 2,2 para 3,7. Verifiquem se a capacitância aumenta ou diminui, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer mais esse 18,51 aqui. Então, nesse 18,51, ele diz a seguinte coisa, ó. Considere um capacitor com placas paralelas que tem uma área de 3.225 milímetros quadrados, uma separação entre placas de 1 milímetro, de 1 milímetro, não é? E o material que tem uma constante de elétrica de 3,5, o εr, né? Posicionado entre as placas. No item A, qual é a capacitância desse capacitor? E no item B, calcule o campo elétrico que deve ser aplicado para que a carga de 2 vezes 10 na 8 coulombs, 10 na menos 8 coulombs, seja armazenada em cada placa. Ok? Então, inicialmente, olha só. Isso aqui seria um exemplo mais simples, né? Então, para calcular a capacitância, a gente parte dessa equação novamente. εr vezes ε0 vezes A sobre L. Ok? Então, substituindo os valores todos aqui, né? Então, percebam que a área está dada em 1.325 milímetros quadrados, né? Para poder trabalhar. Então, tem que passar isso aqui para metros quadrados. Então, o fator de conversão é multiplicar isso aqui por 10 na menos 6. Ok? Separação é 1 milímetro, 10 na menos 3. A capacitância vai ser de 10 na menos 10, ou se eu multiplicar isso daqui para fazer aparecer um 10 na menos 12 aqui, 100 picofarads, ok? Então, eu armazeno aqui 100 picofarads nesse capacitor. Para calcular o campo elétrico, não é? Eu vou primeiro determinar o potencial através dessa relação aqui. C igual a Q sobre V. Então, CQ sobre V vai ser V igual a Q sobre C. Não é só trocando aqui o C e o V. O C eu calculei no item anterior, para encontrar o potencial. Então, nesse caso aí, para que eu possa armazenar, para que eu possa ter essa capacitância, o potencial vai ter que ser de 200 volts. Ok? Pegando a carga que eu quero armazenar pela capacitância do meu armazenador, do meu capacitor. E para calcular o campo elétrico, eu tenho que dividir o potencial pela distância que ele vai estar separado, né? A separação das placas. Então, a 200 sobre 1 milímetro vai dar um campo externo de 2 vezes 10 na quinta volts por metro, não é? 10 na quinta, se eu não me engano, são 100 mil, então são 200 mil volts por metro que eu tenho que aplicar. Ok? Deixa eu ver o que tem aqui para frente. Bom, esses outros aqui a gente pode trabalhar em aulas futuras, ok? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês hoje aí dessa parte de propriedades de materiais elétricos, de dielétricos, né? Que a parte dos condutores a gente falou na aula passada. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, qualquer comentário, fiquem à vontade, podem falar. E aí eu estou à disposição de vocês para qualquer outras questões. Por enquanto tá bem esclarecido aí, professor. Vamos ver a hora que começar a fazer alguns exercícios aí. Ah, sim, com certeza. A gente provavelmente vai surgir alguma dúvida. A gente questiona aí, professor. Tranquilo. Eu devo separar alguns exercícios e mandar para vocês aí no decorrer da semana. E daí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então, por hoje era isso que nós tínhamos aí para trabalho. Ok, professor. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Noite.
Valeu, professor. Falou. Isso aí, até.